Então vamos começar oficialmente, seja muito bem-vindo. Todas as terças e quintas eu faço lives ao vivo aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube sobre temas que vão ajudar você que é portador de alguma doença autoimune ou de alguém que você ama que tem alguma doença autoimune a ficar mais próximo da remissão, né, que é deixar a doença silenciada, adormecida e com isso ter mais qualidade de vida. Então todas as terças e quintas você tem acesso a essas lives ao vivo e todos os dias você tem acesso a vídeos e postagens sobre este tema. E o tema da live de hoje é os 5 passos para um intestino saudável. Então, para quem está chegando agora no perfil, eu sempre falo, no geral, as autoimunes têm o mesmo mecanismo de ação, né? Então, Thomas O'Brien, que é um grande entusiasta do estudo sobre doenças autoimunes, ele fala muito sobre essa questão intestinal, né? Que é autoimune, o intestino é causa e sustentação para o mecanismo de autoimunidade. Então, quando a gente pensa em conquistar a remissão, em ter mais qualidade de vida, o objetivo número 1 deve ser trabalhar a questão intestinal. E quando eu falo intestino, muitas pessoas podem associar isso a funcionamento intestinal, né? A ir ao banheiro ou deixar de ir ao banheiro diariamente. Mas o intestino, há muito tempo a gente já sabe que ele é muito mais do que um órgão produtor de fezes, né? Ele está se comunicando com o resto do nosso corpo, principalmente com o nosso cérebro, e ele é o responsável por deixar entrar e deixar sair as substâncias do nosso corpo. Então ele é quem seleciona quem entra e quem sai. Então veja como isso é importante, né? Veja qual a importância desse órgão, que vai muito além da produção e da expulsão, né? Não é um órgão excretor simplesmente, produtor de hormônios, neurotransmissores, absorve o que entra e o que sai, é capaz de produzir citocinas pró-inflamatórias, né? Então quando a gente pensa numa doença que é inflamatória, ele vai ter ação nisso. Por quê? Porque ele é essa barreira de proteção entre o que entra e o que sai. E existem diversas substâncias que vão contribuir negativamente para o intestino não saudável, né? Então, proteínas alimentares mal digeridas, álcool, açúcar, alimentos industrializados, adoçantes, todas essas são substâncias que vão contribuir para a alteração da microbiota intestinal. E além dos alimentos, a gente também tem metais pesados, parasitas, toxinas ambientais, o próprio estresse, são substâncias que vão alterando a saúde intestinal e vão fazendo com que ele fique com buracos. E através desses buracos, substâncias que não deveriam entrar para a corrente sanguínea começam a entrar. Quando essas substâncias entram, elas vão gerar uma resposta dos seus anticorpos, que são as suas células de defesa, como um ataque. Então vai deixar o seu sistema imune no modo ativo, no modo de ataque constantemente. Então, um dos objetivos da nutrição autoimune é agir nesse aspecto, na reparação da mucosa intestinal, fazer com que essas junções fiquem unidas novamente. E é o que nós chamamos de 5 passos, ou 5 R's, né? Mais recentemente existe os 6 R's. Tá? Então hoje eu vou falar sobre os 6 R's, ou vou falar sobre 5 R's, na verdade, né? Que é um método criado pelo Instituto Americano de Medicina Funcional, tá? Então eu vou precisar ler porque eu sempre me confundo na ordem, tá? Então é remover, reparar, restabelecer, reinocular, reequilibrar e reavaliar. Então o primeiro passo é o remover. Então de nada adianta eu utilizar substâncias que vão agir
na questão intestinal se eu não tiver, se eu tiver continuar colocando substâncias que vão alterar a qualidade do meu intestino, tanto em quantidade de bactérias probióticas, né? Então também tem um processo que a gente chama de disbiose, que é a alteração entre a população bacteriana benéfica e a maléfica. Então disbiose é quando eu tenho mais bactéria do mal do que bactéria do bem. Então eu tenho um intestino disbiótico. Então, além de agir nessas junções intestinais, a gente precisa reequilibrar para que as bactérias benéficas dominem o ambiente. E para isso acontecer, a gente começa pelo passo número 1, que é remover o que está agredindo o intestino. E o que está agredindo o intestino é principalmente o que a gente come. Alimentos altamente processados, cheios de aditivos químicos, corantes, adoçantes, estabilizantes, flavorizantes. Então, muita coisa começa por aí. Então é importante você olhar o rótulo e começar a adquirir essa prática de ler esses ingredientes, o que você está consumindo. Eu falo muito sobre falsos saudáveis aqui, né, para você ter cuidado ao ler essa lista de ingredientes. Né? Às vezes você quer comprar uma coisa sem glúten, quer comprar uma coisa sem leite, mas ele é um produto sem glúten, sem leite, tão ruim quanto um produto com glúten e com leite. Porque às vezes quem faz não tem essa preocupação de ser um produto clean, de ser um produto limpo. Isso é muito importante, esse é o passo número 1, deixar limpo, tá? E aí a gente tem uma série de alimentos que, por exemplo, nós não possuímos enzimas digestivas para quebrá-lo e deixar ele pequenininho para que o intestino possa absorver de forma correta. Então você já está cansado de ouvir falar sobre trigo, sobre leite, mas também tem os alimentos transgênicos como a soja e o milho principalmente, como o amendoim, que é rico em micotoxinas, que são fungos, que é rico em lectinas, que são substâncias que alteram também a microbiota intestinal. Então você tem que olhar o que você coloca no lugar, tá? Agrotóxicos, tentar o máximo possível procurar por alimentos orgânicos, criados, no caso dos animais, né, que se você se alimenta de animais, criados soltos, alimentos caipiras, né? Importante avaliar também a presença de parasitoses, remover esses parasitas que estão se alimentando, competindo com nutrientes com você. Né? Então, antigamente tinham-se o hábito de tomar vermífugo, hoje as pessoas perderam isso porque acham que não precisa mais, mas precisa. A gente pode continuar utilizando medicamentos mesmo, né, antiparasitários. Devemos a cada 6 meses. Ou na forma de homeopatia, por exemplo, tá? Que tem ação antiparasitária. E evitar a exposição a xenobióticos, que é a substâncias estranhas. Xenobióticos, substâncias que o nosso corpo não entende como natural. Né? Então, o plástico que você consome através do potinho que você coloca a sua comida e armazena na geladeira, no congelador, que você coloca no micro-ondas, aquilo tem bisfenol A. E esse bisfenol A é um migrante de embalagem, que ao você aquecer, ao você congelar, ao você colocar ele em contato com a gordura, ele vai migrar o bisfenol A da embalagem para o alimento. Então tudo isso vai alterando o nosso funcionamento intestinal, gente. E quando eu falo alterando o funcionamento, nossa saúde intestinal, melhor dizendo, porque se eu falar funcionamento, você vai entender que é ir ao banheiro ou não ir ao banheiro. Então a gente tem que pensar em remover tudo que está agredindo o nosso corpo. A Edilane falou aí corante caramelo 4, né? Se eu sei ler em algarismo romano, 4, né? É um corante, tudo isso, né? Corante caramelo 4. Tudo que você lê, ou às vezes eles aparecem na forma de sigla, né? INS. INS e depois um númerozinho ali do lado. São todos aditivos químicos, tá? E principalmente no caso dos corantes, principalmente os corantes
avermelhados são os piores, né? Tudo de cor vermelha. Então, primeiro a gente tem que remover. Primeiro passo, parar de colocar o que está agredindo o intestino. O segundo passo é reparar, fazer com que essas fendas, essas junções fiquem mais unidas, tá? Então a gente utiliza algumas substâncias que têm ação cicatrizante. Por exemplo, a vitamina C é uma vitamina com ação cicatrizante. Então, onde que está a vitamina C? No kiwi, na cerola, no laranja, no limão, nos vegetais folhosos. Isso é fonte de vitamina C, super cicatrizante. E a gente tem que fazer o que com esse buraco? Cicatrizar, tá? E aí, tem duas estratégias aqui intestinais. Uma delas é a maçã cozida. Quem aí já ouviu falar sobre os benefícios da maçã cozida para tratamento intestinal? Maçã cozida. A maçã, gente, ela é rica numa fibra chamada pectina. E quando cozida, a pectina, ela gruda nas LPS. LPS é uma endotoxina que está presente nas bactérias patogênicas. Então, quando você come a maçã, ela agarra nessas LPS que estão ali e ajuda a carregar para fora por meio das fezes. Então, todos os dias de manhã você pode comprar uma maçãzinha pequena, de preferência orgânica, tá, gente? Porque não tem como, se a gente está pensando em utilizar o alimento como tratamento, a gente precisa evitar o agrotóxico, tá? Então, você pega uma maçãzinha, tira o caule, tira as sementes e cozinha por 7 minutos. Primeira coisa do seu dia, todos os dias de manhã você comer essa maçã cozida. Todos os dias, utilize como rotina, como ritual no seu dia. Você está grudando fazendo a pectina grudar nessa substância e jogar ela para fora, tá? A coisa mais fácil que isso não tem, né? Cozinhar uma maçã, você acorda, já deixa cozinhando 7 minutinhos ali, pronto, tá pronta. A outra receitinha é sobre a receita de caldo de ossos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o caldo de osso. O caldo de osso, ele é rico em glutamina e colágeno. Então você pode fazer com os pezinhos da galinha ou com os ossos do boi ou do porco. Você vai cozinhar numa panela de pressão por pelo menos 1h30, tá? E aí você vai usar esse caldo ali, você pode temperar com um pouquinho de legume e sal, e aí você utiliza ele como se fosse uma pré-refeição, numa cumbuquinha, igual o japonês come miso. Você pode utilizar esse caldo de osso como uma sopinha pré-refeição, ou então bater tudo e fazer como se fosse caldos, igual caldos de carne, caldo de legumes, você pode fazer isso. E para quem é vegetariano, você pode fazer isso com cogumelos. Não vai ser a mesma quantidade, mas já vai ser uma opção. Erva baleeira é um potente anti-inflamatório, com certeza. Intestinal, articular também é bem utilizada para dores articulares. A maçã cozida é bom para quem tem diverticulite, é bom para quem... Essa estratégia da maçã cozida. A não ser, Gra, que você tenha muito problema de gases, porque a maçã, ela é um FODMAP, né? Então ela pode causar fermentação intestinal. Mas existe esse protocolo autoimune FODMAPs, mas na minha prática, eu acabo não utilizando muito, apenas quando a pessoa tem muito sintoma gastrointestinal, tá? Mas a estratégia da maçã é ótima nesse sentido, você pode testar e ver como fica. Josenice tá falando aqui, colágeno contém corante faz mal? Com certeza, isso vale muito para suplementos, né? Às vezes você tá utilizando principalmente suplementos de marca pronto, eles são muito cheios de aditivos, muito cheio de corante. Nossa, é terrível de ler o que eles colocam de corante nas cápsulas, adoçantes. Então procure por marcas mais cleans, né, que tem esse cuidado. Geralmente produtos veganos têm esse benefício de não ter muito aditivo. Então se você utiliza um colágeno para trabalhar a sua questão intestinal, que é bom para o intestino,
você acaba perdendo de outro lado, porque você está usando um suplemento cheio de aditivos. Qualquer tipo de maçã, Kátia, Soraya, se pode usar no micro-ondas. O micro-ondas, ele altera a característica nutricional do alimento, né? Ele causa perda nutricional. Eu não uso micro-ondas na minha casa, é tudo na panela. Eu não indico você utilizar micro-ondas, tá? É tão rápido. E eu entendo, Soraya, que quando a gente se acostuma com o uso do micro-ondas, parece que tudo que você vai fazer, você acaba fazendo lá. Mas quando você perde esse vício, você vê que não é tão um equipamento tão necessário assim, tá? E aí tem outros malefícios também do micro-ondas, que seria tema para outra live, que é mais polêmico. O C2 também é bom para intestino, Jardim. O Jardim aqui no YouTube tá perguntando. Também é uma opção para leite zero lactose pode ser usado por quem tem estufamento? Suzana, eu não indico nenhum tipo de laticínios, porque a caseína, que é a proteína do leite, ele é uma proteína de difícil digestão e vai alterar a sua qualidade da sua microbiota intestinal. Também vai contribuir para esses buracos intestinais, tá? A lactose, ela é o açúcar do leite, a caseína é a proteína do leite, que é o grande problema quando a gente pensa em doenças autoimunes, tá? Não interessa tirar a lactose se a caseína permanece lá. Edilane falando que dou micro-ondas. Nossa, faz muito tempo que eu não tenho. Eu já tive, queimou e não, fica sem, vou ficar sem mesmo. E parece que no começo você se sente até perdida de como usar, de como cozinhar novamente, mas é possível, é um hábito, tá? YouTuber User, boa noite, tem retocolite ulcerativa e lúpus, pode comer maçã? Todas as autoimunes, todas as pessoas podem fazer essa prática da maçã cozida com o objetivo de reparar a parte intestinal. Caldo de ossos e maçã cozida, mais utilizar os alimentos fontes de vitamina C para trabalhar a questão intestinal. Gente, todas as autoimunes têm o mesmo fundo. A diferença é onde ela se manifesta. Então, você que está me perguntando aí, você tem lúpus, ou se você tem retocolite ulcerativa, se você tem psoríase, se você tem artrite reumatoide, o que está alimentando a sua doença autoimune são as mesmas coisas, independente de onde ela está. A diferença é que ela se manifesta em um órgão X ou um órgão Y, de acordo com a sua fragilidade genética. Ontem mesmo estava dando aula para o pessoal do curso do Projeto Remissão, que é um curso que eu tenho de autoimunes, e uma das alunas estava com tem psoríase, e ela falou que ela tem vitiligo, mas é totalmente adormecido, o vitiligo não se manifesta. Eu falei para ela, olhe só para sua pele, como é um órgão sensível para você. Você tem 2 autoimunes de pele, né? Mas, gente, é exatamente a mesma coisa. Tudo acontece por conta do intestino hiperpermeável. Independente se a sua autoimune é de intestino, uma doença de Crohn, uma retocolite, uma doença celíaca, ou se ela é uma autoimune de qualquer outro lugar, da sua tireoide, das suas articulações, do seu sistêmica, como é o caso do lúpus. Se você tem esclerose múltipla, o mecanismo é o mesmo, a diferença é onde ele se manifesta, tá? Então, sempre tudo que eu falo aqui se aplica a todas as autoimunes. A diferença é que a gente tem uma ou outra particularidade, de repente, de suplementação, que você pode usar para o cabelo, por exemplo, se você tem alopecia, ou se usar para a pele, se você tem vitiligo. Mas o mecanismo, a base é a mesma, alteração intestinal, inflamação. Aí o terceiro passo é recolocar. Recolocar o quê? Enzimas digestivas e ácido clorídrico.
Porque o que acontece é que as pessoas não têm um estômago ácido o suficiente para digerir o alimento e não estão tendo uma produção de enzimas suficiente para digerir esse alimento. Então pensa, você comeu, muitas vezes não mastigou direito, então os seus dentes não fizeram o trabalho deles, logo essa comida vai chegar em pedaços maiores no seu estômago. E olha só, o seu estômago também não está produzindo ácido suficiente, não está produzindo enzimas digestivas suficientes. E esse alimento que chegou lá, num tamanho maior do que ele deveria chegar, não encontra o ambiente adequado para ele virar uma pasta. E essa pasta chegar até o intestino. E por que isso acontece, Thales? Por que eu não estou produzindo enzima suficiente? Por que eu não estou produzindo ácido clorídrico suficiente? O primeiro motivo é porque você não está mastigando direito. A digestão do carboidrato começa na boca. Então, se você está com comida na boca, a sua própria saliva já começa a digerir. Só que se você não mastiga, você está pulando uma etapa da digestão. Você não está... Esse primeiro processo digestivo não está acontecendo, porque o seu alimento não está em contato com a sua boca tempo suficiente. E aí você engole. E aí você não está produzindo ácido. Por que você não está produzindo ácido? Porque o seu estômago ainda não entendeu. Ou porque você também está utilizando medicamentos que inibem a produção de ácido. Por quê? Porque você acha que o que você tem é excesso de ácido, porque você sente azia, porque você sente gastrite, porque você tem refluxo. E aí você acha, ou alguém, no caso, te passou um remédio que tem uma ação de inibição da acidez. Só que por que você se sente melhor quando você toma esse tipo de ol da vida? Porque ele anestesia o estômago, então ele causa um conforto momentâneo, porém ele está desequilibrando o pH do estômago. O estômago ele é para ser um pH super ácido, cerca de 2,5. Mas quando você utiliza antiácidos ou da vida, você está aumentando o pH do estômago, ou seja, deixando ele menos ácido e menos favorável para digerir o alimento. E se você fica tomando líquido junto com a comida, piorou, porque aquele ácido fica diluído pelo líquido. E aí a comida cai no estômago e aí ela não está sendo completamente digerida. E aí vai sobrar para quem? Para o intestino. Olha só como é tudo uma linha de montagem que funciona perfeitamente. É como se fosse uma empresa, né? Os dentes precisam fazer o serviço deles, e depois o estômago vai fazer o serviço dele e o intestino vai fazer o serviço dele. Se os dentes não fazem o serviço deles, vai sobrar para quem? Para o estômago, que por sua vez vai sobrar para o intestino. Então numa empresa é assim, se um não faz o trabalho direito, o outro vai ficar prejudicado, porque um depende do outro. E na nossa digestão é assim, tá? E aí você não digeriu bem o alimento, o que acontece? Chegou aquela bolota de proteína no seu intestino, e aí o seu intestino está esburacado, então ele encontrou um espaço para poder passar por essa fenda intestinal. Passando por essa fenda intestinal, ou seja, proteínas alimentares mal digeridas associadas a um intestino hiperpermeável, esburacado, vai acionar os anticorpos, vai recrutar os anticorpos a trabalharem, que são as suas células de defesa. Só que aí você tem partezinhas do seu corpo que tem uma parte parecida com essa bolota de alimento que você deixou passar pelo seu intestino. Aí quando o anticorpo bate o olho ali, ele acha que ele deve atacar, mas não é o alimento, é o seu próprio corpo, é a sua tireoide, é a sua articulação, é o seu cérebro, são os seus músculos, e ele está atacando.
Por quê? Porque está chegando estímulo para ele atacar através do que você come. E aí como que fica bom? Como que melhora da autoimune? Como conquista a remissão? Não conquista. E o pior, te deixa favorável a desenvolver 2, 3, 4, 5 autoimunes. Tem pessoas, já conheci, 7 autoimunes. E por que que uma pessoa com uma autoimune tem a chance de desenvolver outras autoimunes? Porque não apertou o freio. Não apertou o freio. Você não desenvolve uma segunda, uma terceira, uma quarta autoimune porque você é um azarado, um infortunado na vida. E sim, porque você está alimentando a sua doença com o que você come todos os dias. Então, se a autoimune está no todo, está em você de forma geral, mas ela se manifesta na sua pele, por exemplo, através de uma psoríase, se você não aperta o freio, você está dando mecanismos para ela continuar se perpetuar e pior, de esse dano, esses anticorpos continuarem atacando outras partes do seu corpo, gerando uma inflamação no órgão, até gerar dano naquele órgão e aquele órgão perder a função e você desenvolver uma outra autoimune, tá? Então é assim que acontece. Então o que a gente faz para reparar a mucosa intestinal? O que a gente faz para recolocar, restaurar essa saúde digestiva? Para quem tem muito problema com relação a isso, você pode utilizar ervas, né, chás digestivos logo após as refeições, né, cerca de 180 ml, chá de alecrim, chá de erva doce, chá de funcho, chá de hortelã, logo após as refeições, logo após. 180 ml é uma quantidade pequena. Você também pode utilizar antes das refeições algo que estimule a sua acidez, como limão, como abacaxi. Você pode picar abacaxi na salada para quem gosta de coisa agridoce, ou comer uma fatia em seguida logo após a refeição. Vai estimular a sua digestão, tá? Também tem uma que eu gosto muito, que é o suco de aloe vera, sabe? O suco de aloe vera, tem uma marca que produz isso, também é bastante cicatrizante intestinal, você pode utilizar 2 vezes por dia, 50 ml, tá? Antes das refeições. Só que se você tá comendo fritura, adoçante, farinha de trigo, tomando iogurte, você não tá deixando de irritar o seu estômago, seu intestino. Lembra que a primeira fase é a remoção, remover o que está agredindo? Só vai funcionar reparar e recolocar se você tiver retirado. Senão a gente vai tampar o sol com a peneira, tá? A Soraya, antiácidos seriam paliativos? Totalmente. Não só o paliativo, porque ele é anestésico, então ele é paliativo, vai te gerar um conforto momentâneo. Não só é paliativo, como também atrapalha o seu... O que é? Deus fez o nosso estômago ácido por que razão? Para ele ser ácido? Para ele digerir o alimento? Se você toma algo, qualquer coisa que você utilize para alterar o que é o funcionamento normal dele, você está alterando o todo, você está tirando o equilíbrio do seu organismo. Então, quando você está diminuindo a acidez do seu estômago através de um antiácido, você está tapando o sol com a peneira. E o pior, você está no médio e longo prazo alterando a sua composição digestiva. Tem gente que toma isso aí, ô Soraya, há 10, 15 anos. Até porque, se você utiliza, por exemplo, muito anti-inflamatório, pode ser que você tenha como consequência do uso do medicamento essa dor de estômago. E aí a gente vai olhar lá para trás, onde o buraco é muito mais embaixo.
Como que eu posso fazer se eu tomo medicamento e me dá dor? Então eu preciso ter um estilo de vida que eu consiga sair desse número de medicamentos para que eu não tenha que tomar um outro medicamento para reparar o problema que aquele outro fez. Imagine só. Então, o medicamento, ele fecha uma portinha e ele abre uma janelinha em algum lugar. Ele sempre tem um efeito colateral. Então, os medicamentos, eles deveriam ser utilizados de maneira pontual. Tô com uma dor atacada, vou utilizar um anti-inflamatório. Beleza. Momentaneamente. Não cronicamente. Agora, se eu quero reduzir a inflamação do meu corpo, eu preciso parar de colocar lenha na fogueira da inflamação. Gra, você não pode pegar o aloe vera da babosa direto, tá? Você não pode fazer chá de babosa. Você tem que comprar ela pronta, tá? Porque essa babosa aí que você pega, você não pode consumir ela diretamente. Você só poderia utilizá-la na pele, você não pode comer essa babosa que tem no seu quintal, tá? Dalila, autismo é autoimune? Dalila, não está na lista das doenças autoimunes, mas a ciência tem cada vez mais mostrando mecanismos de que o autismo tem um fundo autoimune, sim. Então, a alimentação que serve para autoimune melhoraria muito o autismo. Eu já atendi pessoas com autismo, já atendi criança com autismo que melhorou muito nessa situação aí que você comentou, tá? Mas como eu não atendo criança, assim, não é meu foco, eu acabo não pegando muito isso, mas melhora muito mesmo. Beleza, então eu falei do passo 1, 2 e 3 e o passo 4 seria reinocular probióticos. Probióticos pelos alimentos, você poderia utilizar suplemento, mas pelos alimentos, como que você vai reinocular probióticos? Probióticos são organismos vivos, bactérias boas que vivem no intestino. Então lembre que a disbiose é a alteração entre a população bacteriana boa e a ruim. Então quando eu estou reparando a minha mucosa intestinal, estou colocando a enzima digestiva através do limão, do abacaxi, dos chás que estão me ajudando, e estou deixando de ingerir substâncias que alteram essa mucosa intestinal, agora eu posso recolocar a bactéria boa ali, para ela dominar o ambiente perante as ruins. De forma natural, como que eu posso fazer isso sem suplementos? Através dos alimentos fermentados, kombucha, kefir, chucrute, natô, são alimentos fermentados, né? Então eles são fontes de prebióticos. Só que aí a gente precisa dar de comer para essas bactérias, né? Como todo organismo vivo, eles necessitam de nutrição, de alimento. E o que é alimento dos probióticos? As fibras prebióticas. E onde que a gente encontra? Nem toda fibra é prebiótica, tá? Mas vai na fibra que você acerta. Fibras prebióticas, olha só, super fonte tá no alho e na cebola, grande fonte de fibras prebióticas. Chicória, aspargo, banana. E aí tem uma outra fibra que a gente considera uma fibra prebiótica, que é a biomassa de banana verde. Biomassa de banana verde tem amido resistente, tá? Que vai agir de forma benéfica aí para o intestino. Você pode comprar pronta, tá? Em loja de produtos naturais, ela vem já, não a farinha, compra a biomassa mesmo. Compra, você pode deixar congelado e todo dia ficar pegando um pedacinho e colocar na sua sopa, no seu suco, no seu bolo, no seu pão, no feijão. Onde você conseguir enfiar, você vai colocando um pedacinho de biomassa. Super, super interessante, tá? Ou então você pode fazer, tá? Mas se você for fazer, você precisa realmente ter um pé de banana verde, alguém que você conheça que tem um pé de banana para você poder
pegar ali aquela banana extremamente verde, mas verde, verde mesmo. E aí como que você faz? Você vai pegar essa banana, vai lavar a casca dela com uma esponjinha, vai pegar uma panela de pressão, vai encher de água. Quando começar a ferver, você vai colocar as bananas lá dentro e vai, com ou sem casca, e vai fechar. E vai cozinhar 20 minutinhos. Você não pode colocar a banana antes da água estar fervendo, porque senão você vai simular um cozimento, um amadurecimento. E isso vai alterar a composição da banana, vai diminuir o amido resistente dela. Por isso que tem que ser muito verde, por isso que se você comprar no mercado não vai dar certo. Porque a banana de mercado, por mais que esteja verde pra gente comer, não vai estar verde o suficiente para fazer biomassa, tá? Você pode deixar até 3 meses congelados. Chucrute de repolho arariviana. Arari. É de repolho, a Duca respondeu ali. A gente não tem muito hábito de fazer, né? Biomassa de banana verde dá pra fazer brigadeiro sim, Simone. Simone, vai aí, você que tá me vendo pelo YouTube, vai e procura a questão do leite, porque já que você tá falando aí do iogurte natural, você precisa entender o porquê o leite não é recomendado e tudo que é feito do leite, como iogurte natural, tá? Então vai ali e procura os meus vídeos sobre leite, tá? Você vai encontrar. Porque agora não consigo explicar todo o porém do leite e qual que é a influência que ela tem nas autoimunes, tá? Chucrute é uma fermentação com repolho, arari. E aí o quinto passo, né, seria reequilibrar todos os aspectos. Porque se a gente está fazendo essa retirada, essa reinoculação de enzimas digestivas, de probióticos, retirando toda essa gama de alimentos que estão contribuindo negativamente para a alteração da qualidade intestinal, isso precisa ser mantido. Lógico que tem períodos que você pode fazer isso de forma mais drástica, mas se você voltar para o estilo de vida que te levou para a doença, você não incorporou isso para você. Então é preciso reequilibrar, e quando eu falo reequilibrar, do aspecto físico, emocional e espiritual. Porque se o físico tá bonitinho, mas o emocional tá descontrolado, isso tá alimentando negativamente, né? Alimentando a sua doença. Então é importante buscar esse equilíbrio. Qual desses 3 pontos, né? Qual desses 3 pilares, físico, emocional e espiritual, você está desalinhado? Ou melhor, qual desses 3 você está mais desalinhado? O que está puxando você para baixo? É o físico, emocional ou espiritual? Então eu preciso ver isso, né? Alinhar todos os aspectos. Busque uma atividade que te dê prazer para você trabalhar as questões emocionais. Uma atividade física, um hobby, um grupo que você se conecte de estudos, de igreja ou de meditação, algo assim, né? Para você buscar esse alinhamento. E sempre estar reavaliando, né? Depois que você buscou, fez uma estratégia, de repente um profissional pode te ajudar a reavaliar o seu caso, né? O quão melhor você está após você buscar executar essas estratégias, né? Sono, estresse, né? Tudo isso. Cássia, você está pensando aí, Cássia? Você colocou a mãozinha aí. Kimchi. Simone, não conheço kimchi. É uma fermentação? É japonês, né? Esse eu não conheço, não. Banana verde pode ser com casca ou sem casca. Durante 20 minutos. Fechou? Mais alguma pergunta? Vou responder mais 2 perguntas. E aí, você que não se inscreveu ainda pro Semana da Autoimunidade, que vai acontecer a partir da semana que vem, segunda-feira, um evento online e gratuito,
que você pode participar, vai ter grupo de Facebook. Dentro do grupo eu vou oferecer um bônus, pelo menos um bônus, talvez 2. Então você pode participar se inscrevendo. Para quem está me vendo no Instagram, é só clicar ali no link da bio, que é quando você entra no meu perfil. Quando você entra no meu perfil, você vai ver uma partezinha grifada ali e vai ter uma mãozinha escrita inscreva-se. É só você clicar ali e colocar o seu e-mail que você já está inscrito, totalmente gratuito. Vou falar muita coisa aqui para quem está chegando agora no meu perfil, entender mais sobre a doença autoimune, qual a influência da alimentação. Você pode de fato mudar a sua relação com a autoimune, mudando o que você come, acredite, isso é possível. E aí quem tá me vendo pelo YouTube e pelo Facebook, eu vou colocar o link aqui para vocês, para quem não se inscreveu, inscrever. Já começa na semana que vem. Renata, eu vou pedir para você ir lá no YouTube e ver os meus vídeos sobre leite. Porque falar sobre iogurte, assim, por que ele não seria bom na condição autoimune é um tema, assim, muito, muito grande para eu te responder em uma pergunta só, tá? Dá uma olhada lá, mas eu tenho uma live inteira, um vídeo inteiro só explicando por que o leite não é interessante, tá? E tudo o que é feito dele. Jardim, bastantes anotações aqui, legal. Soraya, tomar suco de 1,5 limão copo antes de dormir é adequado? Limão é alimento alcalinizante, né? Você poderia fazer isso. Geralmente esse shot você poderia usar antes de dormir, ao acordar, tá? Mas o limão antes das refeições, ele não deve estar diluído em água, ele deve ser só o limão mesmo, porque senão a gente vai diluir, né, a acidez dele e antes da refeição, o que a gente não quer é diluir essa acidez, a gente quer acidez, tá? Então, e se você tem, por exemplo, uma autoimune, gastrite atrófica, né, em qual o seu estômago não produz enzima, não produz ácido clorídrico, não produz uma outra substância chamada fator intrínseco, que é super importante para absorver vitamina B12, para ativar a vitamina B12, tá? Então você precisa trabalhar muito essa questão de modulação da sua parte digestiva. É isso, gente. Para quem tá chegando agora ainda, primeira vez que você tá me vendo aqui, foca nisso. O foco da sua saúde a partir de agora deve ser trabalhar as questões intestinais, tá bom? E toda terça e quinta, 20 horas, tem live aqui ao vivo. Todo dia tem algum videozinho aí pra vocês. Próxima live provavelmente eu vou fazer domingo, tá? Domingão aí, acredito que eu apareço aqui de novo, mas toda terça e quinta fielmente. Fechou? Um abraço pra vocês, um ótimo restinho de quinta-feira, fiquem com Deus e até mais!